Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. A preocupação em sermos sustentáveis no Ativo Bank vai muito além de sermos paperless ou de evitarmos o plástico nos brindes que distribuímos. E já várias vezes abordámos temáticas neste Conversas Ativo que pretendem despertar consciências mais distraídas para as realidades e flagelos do planeta. Hoje vamos falar dos oceanos e da poluição crescente dos mesmos. Para responder a todas as suas dúvidas, temos connosco Ana Rita Vieira, bióloga marinha. Deixe as suas perguntas nos comentários deste live. Olá, Ana Rita. Olá, Elsa. Muito boa noite. Boa noite. Eu começo aqui por parafrasear a Sylvia Earle, que é exploradora residente da National Geographic e que disse: estamos numa encruzilhada, o que fizermos agora ou não conseguirmos fazer irá determinar o futuro não só para nós, mas para todas as formas de vida na Terra. Esta é uma verdade inabalável, não é? Infelizmente é. E a nossa presença e as ações humanas têm um impacto no nosso planeta e estamos hoje em dia a viver algumas das consequências desse impacto, nomeadamente o aquecimento global, a poluição dos oceanos, que tanto se tem falado nos últimos tempos, e até a extinção de algumas espécies. O que nós conseguirmos fazer ou que não fizermos no futuro vai ter impacto em todos os seres que habitam o nosso planeta e, nomeadamente, nós. O facto de nós dependermos tanto dos nossos recursos, dos recursos do nosso planeta e de não conseguirmos fazer ainda um uso sustentável desses recursos, se no futuro não o conseguirmos mudar, se não conseguirmos ser mais sustentáveis, quer seja recursos biológicos ou recursos geológicos, podemos extinguir alguns deles e isso vai afetar o planeta e também vai afetar a nossa dependência. E outro flagelo que é a poluição dos oceanos por plástico, se não conseguirmos mudar e reduzirmos e mitigarmos aquilo que já fizemos até hoje, vai ter consequências se calhar catastróficas e se calhar vai chegar a um ponto de não retorno e que já não conseguimos se calhar arranjar uma solução para resolvermos o problema que causamos ao nosso planeta. Acha mesmo que todas as pessoas estão conscientes que esses recursos poderão mesmo acabar? Eu acho que sim, e tendo em conta estas alterações que temos vivido nos últimos tempos e que estamos a presenciar tanto no nosso cotidiano, e há relativamente pouco tempo, há uns anos para cá, temos tido no verão no nosso país grandes secas. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes que os recursos que há 50 anos atrás achávamos que eram infinitos. Eu acho que hoje as pessoas têm mais consciência que realmente os recursos são finitos e temos de fazer um uso sustentável de todos os recursos, quer seja a água, quer seja os recursos, os combustíveis fósseis, quer seja o peixe que pescamos, a agricultura, todos os recursos têm que ser sustentados, têm que ser usados de uma forma mais sustentável. E há muitos ambientalistas que defendem que o aumento expressivo do número de reservas marinhas pode ser uma solução. Na sua opinião, é útil a curto prazo? É uma solução, não para todos os problemas, mas realmente é uma solução. E a própria Sylvia Earle, que parafraseou ainda há pouco, defende que pelo menos 20% dos oceanos deveriam ser áreas marinhas protegidas. E tendo em conta a atividade humana e as nossas atividades que têm impactos tão nefastos na nossa biodiversidade marinha e nos nossos habitats, as áreas marinhas protegidas têm provado que são efetivas e que são uma solução para preservar essa biodiversidade e esses habitats. Infelizmente, e até têm algum impacto se aumentarmos essas reservas ou essas áreas marinhas protegidas. Também temos um impacto positivo nas nossas atividades económicas. Por exemplo, na pesca, há estudos já que comprovam e há estatísticas já que comprovam que nas zonas adjacentes às áreas marinhas protegidas o número de peixes aumenta substancialmente, tendo um impacto positivo na atividade pesqueira. Os nossos pescadores depois conseguem ter um maior lucro da pesca. E as áreas marinhas protegidas também aumentam a biodiversidade, o que também é bom para o turismo de alguns países, muitos países no mundo que vivem do turismo, isso também é favorável para eles. Infelizmente, as áreas marinhas protegidas não conseguem defender os organismos marinhos e os habitats do grande flagelo que se fala hoje em dia, que é a poluição dos oceanos pelo plástico. Porque os plásticos os oceanos são contínuos, os mares são contínuos pelas correntes e
pela circulação oceânica, e o impacto e as atividades humanas que nós fazemos em terra, ou em alguns países que estão povoados, têm impactos negativos em zonas longínquas e em zonas que não são habitadas e que não têm habitantes, como por exemplo a Antártida, em que já há estudos que referem a presença de microplásticos em organismos na Antártida e nas águas da Antártida, um sítio que continua a ser inabitado. Ou seja, acha que o facto de, por exemplo, estarmos a falar da Antártida em Portugal, se calhar para uma bióloga, faz todo sentido perceber que a Terra é um condomínio e que o que fazemos aqui também se reflete lá. Mas será que para todos nós isso é perceptível? Eu acho que não. As pessoas ainda são muito egocêntricas e estão muito viradas ainda para os seus problemas. E se no meu país eu não vejo tanto lixo, é também porque o meu país não polui. E se eu largar um bocado de plástico aqui no passeio, se calhar isto não tem impacto porque o senhor do lixo apanha, mas infelizmente isso pode ter um impacto muito grande, e aquilo que nós fazemos no nosso país ou num outro país pode ter impacto numa zona muito longínqua, ou aquilo que é feito no outro lado do mundo pode ter impacto no nosso planeta. E as alterações climáticas são uma prova disso, não é? Que há países que poluem mais do que outros, mas estamos todos a pagar por essa poluição. É o caso dos incêndios, por exemplo. Exatamente, sim. Também. E agora vamos também passar em rodapé a alguns dos números do lixo em Portugal, para que as pessoas percebam que não é assim tão pouco o lixo que nós fazemos. E os produtos descartáveis representam um enorme desperdício de recursos e um elevado custo até de impostos para os contribuintes para o tratamento desses mesmos resíduos, que constituem em média 51% do lixo encontrado nas praias europeias. O que é que acha que se pode fazer para reduzir estes números tão alarmantes? Eu acho que, acima de tudo, é necessário mudarmos comportamentos e repensarmos um pouco os nossos hábitos de consumo e o nosso estilo de vida. Temos que aprender a recusar o plástico descartável que nos é fornecido e com que somos bombardeados todos os dias quando vamos às compras, brindes que nos dão nas ruas, brindes que nos dão de lojas, de empresas, a repensarmos se realmente algum produto que vamos comprar e que contém plástico descartável na sua embalagem, se nos faz realmente falta, até a própria roupa que nós compramos, a maior parte da roupa que nós temos hoje vestida é feita com derivados do petróleo, e são plásticos que não são degradados, e quando vai a lavar produz microplásticos, depois acabam por entrar no esgoto e parar aos oceanos. É preciso aprendermos a reutilizar também alguns dos produtos que temos em casa e que poderiam ser descartáveis, mas se aprendermos a dar-lhes uma segunda vida, acabam por não ir parar ao lixo, e continuar a reciclar e realmente aumentar os números da reciclagem no nosso país, que já são bastante bons, mas que se pode fazer melhor. A reciclagem acaba por não ser a solução, porque andamos a produzir muito mais plástico do que aquele que conseguimos reciclar e do que aquilo que conseguimos tratar. E há algumas dicas simples que as pessoas podem adotar no seu dia-a-dia. Quer dar algumas? Sim, e que as pessoas podem encontrar muito facilmente pesquisando no Google, além de revistas, blogs, e que são coisas muito simples, como, por exemplo, deixarmos de consumir água engarrafada e passarmos a consumir água da torneira, e se precisarmos transportar a água, usar uma garrafa descartável. Quando vamos, por exemplo, um departamento das finanças ou um médico que tem aqueles dispositivos com água e tem um copo descartável, se adquirirmos um copo reutilizável e se andarmos sempre com ele na nossa mala, não vamos estar a usar esse copo descartável. Há copos no mercado que se espalmam e que ocupam pouquíssimo espaço dentro das nossas malas. Quando vamos às compras, usarmos sacos reutilizáveis, levarmos sacos da nossa casa para carregarmos as compras, em vez de estarmos a adquirir os sacos nas lojas. Outro comportamento que se pode mudar é usar sacos de pano para guardar pão, fruta e legumes. Um comportamento muito simples e que existia até há uns anos atrás e que, entretanto, perdemos o hábito, é o sabonete. Usarmos sabonete que vem em embalagens de papel, em vez de estarmos a usar gel de banho ou detergente das mãos que vem do doseador de plástico. Quando vamos a uma gelataria,
pedirmos o gelado em cone, em vez de estarmos a pedir em copo com uma colher, e aí vamos estar a reduzir imenso e vamos estar a reduzir a nossa pegada ecológica. E depois há dicas, estas para mim são as mais fáceis de aplicar e são aquelas que eu tenho também conseguido adaptar na minha vida, mas depois há algumas um bocadinho mais difíceis, digamos assim, mas também depende um bocadinho se a pessoa está mais aberta ou não a recebê-las. Há muitos produtos que produzem muito lixo, nomeadamente os produtos de higiene e os produtos de limpeza, mas já existem também empresas que facultam e que vendem alternativas mais ecológicas, desde shampoo em barra, há receitas para fazermos o nosso próprio detergente. Mas se as pessoas não quiserem, tendo em conta que já é uma mudança muito drástica, se as pessoas não quiserem optar por essa mudança, cada vez que vão às compras, em vez de comprarem as embalagens pequenas dos produtos, comprarem embalagens grandes que também já vão reduzir um bocado a pegada ecológica. E agora até é muito fashion ser vintage, portanto isso é um regresso ao passado. Exato. E que todos nós temos memória de que na geração dos nossos pais e nós mais pequenos fazíamos tudo isso. Isto realmente para quem nasceu nos anos 80 e cresceu nos anos 80, era uma coisa muito normal. Nós íamos ao pão com umas bolsas de pano, termos as nossas sandes, em vez nas películas aderentes ou nas folhas de alumínio, numas bolsinhas que as avós nos faziam, em crochê ou em paninho, e a voltarmos um bocadinho a esses hábitos que tínhamos antigamente, antes de termos este consumo excessivo de plástico, que eu percebo que em certas situações facilita a vida, mas já vivemos tão bem sem ele, porque é que não podemos voltar outra vez a esse tempo? E nós estamos aqui muito a falar de particulares, mas se calhar também era bom que as empresas ganhassem esta consciência, não é? Sim, na minha opinião, eu acho que o tratamento e a gestão dos resíduos, a eliminação dos resíduos está muito ainda a cargo do consumidor. A responsabilidade é muito do consumidor. Na minha opinião, as empresas deveriam ser mais responsabilizadas e deviam ter um papel muito mais ativo e muito mais proativo nessa gestão. E também deviam ser mais ativas na procura de alternativas mais sustentáveis e mais amigas do ambiente. Mas eu acho que o paradigma vai mudar e há novas regras que vão obrigar as empresas a mudarem. Claro. Nós, por exemplo, no Active Bank, todos os anos distribuímos nos nossos patrocínios de verão t-shirts, e é um número ainda considerável, e abolimos virem embaladas há alguns anos, porque realmente era uma quantidade de plástico que ainda por cima não servia mesmo para nada. Mas se calhar são pequenos passos que as pessoas podem ser conscientes quando também estão a trabalhar e na empresa participarem de forma mais ativa em tornar as empresas sustentáveis, Sim, não é verdade? sem dúvida alguma. E pequenos gestos podem fazer muita diferença. O facto de as empresas substituírem, por exemplo, as máquinas do café, daqueles copos de plástico com a palheta de plástico, por uma máquina de café em que há a disponibilidade de louça, e depois cada um, claro, tem que ser responsável por lavar a sua louça, mas isso... Nós também temos uma chávena para cada um. Mas isso já reduz imenso aos plásticos, os copos de plástico, não ter copos de plástico para as pessoas beberem água, terem umas garrafas de vidro, umas garrafas de aço inoxidável. São pequenos gestos que podem realmente, efetivamente, reduzir a quantidade de plástico que produzimos. E aos poucos podemos ir fazendo essa tal diferença que é necessária ser feita agora. As pessoas acham que, sou só eu, não vale a pena estar a fazer, é só um copo, é só uma palhinha, ou é só um pacote, mas somos tantas pessoas no mundo, não é? 7 mil milhões de habitantes, se cada um de nós fizer bocadinho, a sua parte, multiplicado por todos, vamos fazer uma grande diferença. Claro que sim. E esta grande maioria de plásticos está a acumular-se em aterros e a arrastar-se no ambiente como lixo, principalmente e infelizmente também nos oceanos. Já há uma grande percentagem de portugueses que recicla? Sim, já há uma grande percentagem de portugueses que recicla. Poderia ser maior, mas realmente já 71% dos dados de 2017 referem que 71% dos portugueses já recicla. Mas, e volto a referir, a reciclagem não é a única solução para a redução do lixo de plástico que estamos a produzir. É preciso realmente mudarmos os nossos hábitos de consumo e mudarmos o nosso estilo de vida e aprendermos a recusar, a reutilizar os plásticos e a dar-lhes uma segunda vida. E
Eu não sei se as pessoas têm a noção, mas cada um de nós, cada português, por dia produz 1,3 kg de lixo. E apenas 38% dessa quantidade é reciclável. Então temos que realmente mudar os nossos hábitos para podermos realmente fazer a diferença. Claro. Alguns exemplos da Europa, se calhar, também poderiam ser adaptados a outros países. Vou dar aqui alguns exemplos. Um deles é também um regresso ao passado. Na Noruega, as garrafas não são descartáveis e paga-se uma tara para a utilização da garrafa de vidro. Em Munique, todos os eventos não podem ter uso de plástico descartável, é, portanto, uma proibição municipal. Nós podíamos agarrar nestes exemplos e colocá-los à disposição de todos. Sem dúvida. E há bons exemplos em todo o mundo. Até em países onde menos se esperava, existem bons exemplos que podiam ser importados para outros países. O Bangladesh, por exemplo, que é um país subdesenvolvido, foi o primeiro país do mundo, em 2002, a proibir o uso de sacos de plástico leves. E realmente, com isso, reduziram um grave problema que eles tinham de entupimento de esgotos e provocava cheia na altura das monções, e com um simples acto conseguiram resolver um flagelo na sociedade. E há outros exemplos em Atenas, há cerca de 10 anos atrás, já existiam máquinas nas ruas em que as pessoas conseguiam depositar e podiam depositar latas e garrafas de plástico descartáveis e que lhes era emitido um voucher que depois podiam usar nos supermercados da cidade. E realmente há alguns países da Europa que têm uma taxa de depósito para as garrafas de água descartáveis, e por cada garrafa de água que a pessoa entrega, recebe esse depósito, e a Alemanha e a Noruega já conseguiram recuperar cerca de 90% das garrafas de plástico descartável que produzem. E todos estes exemplos poderiam ser adaptados por outros países, e Portugal já adaptou algumas destas iniciativas, nomeadamente, não sei se foi este ano só ou se já o ano passado começou, o uso dos copos de plástico nos festivais e nas festas de verão, com esse tal depósito em que a pessoa paga um determinado valor para adquirir um copo e depois no final do evento devolve o copo e o dinheiro é-lhe ressarcido. E com isso ainda não há números do impacto que essa iniciativa teve, mas acredito que se tenha reduzido um grande número de lixo de copos de plástico descartável que era produzido na altura dos festivais de verão. Claro. E, portanto, tudo isto nos leva a crer que deve proibir-se ou pelo menos limitar-se o uso de plásticos descartáveis, incentivando o uso e a produção e o desenvolvimento de produtos alternativos e ecologicamente sustentáveis. Isto seria realmente o passo certo? Sim, há muitos ambientalistas, muitos ativistas que acham e que são a favor das normas proibitivas, que as normas proibitivas são realmente efetivas para reduzir o uso para reduzir o lixo de plástico que estamos a produzir. E em Portugal não se aplicou uma norma proibitiva, mas desde 2015 que temos aquela taxa nos sacos de plástico, e com a aplicação dessa taxa reduziu-se em cerca de 94% a venda de sacos de plástico, que é um número bastante considerável. Mas, mais uma vez, temos que optar ou procurar alternativas que sejam sustentáveis, porque só a reciclagem, só estas iniciativas proibitivas podem não ser a solução para reduzir drasticamente o impacto que o plástico tem no nosso planeta e, nomeadamente, nos nossos oceanos. E é necessário haver um investimento de tempo e monetário para se procurar alternativas e materiais mais sustentáveis e mais amigos do ambiente para substituir as embalagens de plástico e todo o plástico descartável que usamos. E, na minha opinião, isso poderia ser uma iniciativa das empresas. As empresas poderiam ter investido já bastante nisso e que, se calhar, hoje em dia já teríamos um impacto muito menos negativo do lixo de plástico do que temos hoje em dia, por exemplo. Claro.
Claro. A extensão da diretiva europeia para outros objetos de plásticos descartáveis também acha que pode promover o contexto necessário para escolhas individuais? Sem dúvida alguma. Eu acho que a grande mudança de paradigma passa um bocado por essas diretivas, porque tendo em conta a crescente produção de lixo de plástico e a crescente poluição de lixo de plástico nos oceanos, o que despertou na União Europeia a necessidade de se aplicar medidas que reduzissem fortemente o lixo que vai parar às praias europeias e aos mares europeus. E são várias medidas, mas as 5 que terão, se calhar, mais impacto a um curto prazo passam por proibir a comercialização de objetos de plástico descartável como os cotonetes, as palhinhas, os talheres e a louça de plástico descartável, e todos estes artigos vão ser proibidos sempre que houver uma alternativa mais sustentável, mais ecológica e um preço mais acessível ao consumidor. E uma das outras iniciativas é reduzir drasticamente o uso de plástico nas embalagens descartáveis de comida e bebidas que encontramos em qualquer supermercado ou festivais de verão ou comida de rua. Outra das medidas, e aí eu acho que vai fazer uma grande diferença, é as empresas produtoras e embaladoras vão ser obrigadas a contribuir monetariamente para a gestão e a recolha dos resíduos que os seus produtos vão gerar e que geram. E a outra das medidas que nos vai ajudar a nós, enquanto consumidores, a tomar umas decisões mais conscientes dos produtos que vamos comprar é os rótulos dos produtos vão passar a ser mais informativos e a conter informação se aquele produto que estamos a comprar tem plástico ou não na sua constituição, qual a maneira mais sustentável de eliminarmos aquelas embalagens, qual o impacto que aquelas embalagens, o impacto negativo que aquelas embalagens vai ter no ambiente. Isso vai nos ajudar muito, enquanto consumidores, a tomarmos umas decisões mais conscientes. Eu acho que estas medidas vão colocar a Europa na vanguarda desta questão ambiental e vai evitar um investimento para tratamento de lixo em muitos milhões de euros. E são medidas que, se as diretivas forem aplicadas dentro dos prazos, são medidas que estarão muito em breve, até 2020, 2025, algumas delas já estarão em vigor. Nós estaríamos aqui a conversar a noite toda, mas já ultrapassámos os 20 minutos de programa. Não tivemos perguntas de fora, mas tivemos seguidores a agradecerem as dicas. E vou-lhe pedir então umas breves notas finais para terminarmos o programa. Também. Ok, vou fazer um apanhado geral do que já referi, é que para reduzirmos realmente o nosso impacto e a nossa pegada ecológica e o lixo que produzimos, temos que realmente mudar os nossos comportamentos e mudarmos os nossos hábitos de consumo, repensarmos realmente o que é necessário para a nossa vida, se aquele produto que eu vou adquirir se é mesmo necessário ou não, e tomarmos decisões mais conscientes. E estas diretivas europeias vão realmente mudar esse paradigma e vão também deixar a responsabilidade da gestão dos recursos, tanto em nós consumidores, e as próprias empresas vão também passar a ter um papel muito mais ativo nessa gestão dos resíduos que os seus produtos geram. E a pessoa pode estar em casa a pensar mas sou só eu, mas se fizer a diferença, se falar com o vizinho do lado, ou com o pai, ou com a mãe, o irmão, e se disser, olha, já mudei isto, já fiz determinada ação e já reduzi em não sei quantas unidades o número de garrafas, consegui reduzir drasticamente. Isso vai ajudar realmente as pessoas a mudarem os seus comportamentos. E basta, por exemplo, uma única pessoa por mês não usar palhinhas, que multiplicado pela população do mundo, são cerca de 7 mil milhões de palhinhas que não vão parar aos oceanos e que não vão poluir o nosso planeta. Eu acho que aos poucos, conseguindo mudar os nossos comportamentos, vamos fazer a diferença. E depois, começando com
com ações mais pequenas, vamos ganhando o gosto e depois vamos aprendendo e vamos, é tipo um efeito bola de neve, e vamos se calhar mudar muito mais e preocupar-nos muito mais e aprender a ser mais sustentáveis e a reduzir realmente a nossa pegada ecológica. Sem dúvida. E como disse há pouco, quem quiser ser mais sustentável, dicas não faltam. É só procurarem, que há imensas para todos os gostos. Para todos os gostos, sim. Muito obrigada, mais simples às mais complicadas, de nada. Muito obrigada. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Bank e saiba quando será o próximo programa e qual o tema escolhido. Contamos sempre consigo desse lado.